técnica Eu Me Lembro, de Neville Goddard, explicada de uma forma clara por Adam Sobrinho no vídeo a seguir. Vamos lá então, gente. Palestra gratuita de Neville Goddard explicando a técnica do Eu Me Lembro no ano de 1968. Eu, Adam Sobrinho, tinha apenas 3 anos de idade quando Neville já estava fazendo essa palestra maravilhosa. Que maravilha! Então vamos lá. Então Neville começa essa palestra, e uma palestra presencial, né? Essa palestra dele com muitas pessoas assistindo, e ele começa a palestra dizendo assim: quando recebo uma grande revelação sobre o poder criativo de Deus, não posso guardá-la para mim mesmo, mas devo compartilhá-la com tudo o que ouvir. Aqui está o que recebi há muitos anos. Eu me encontrei num espírito, ele disse, no interior de uma mansão imponente na cidade de Nova York. Era um tipo de lar em que os grandes gigantes financeiros viviam na virada do século. Então prestem atenção onde Neville estava quando ele teve essa revelação, segundo ele, do poder criativo. Totalmente desperto e consciente, Neville diz que ele era visível, né? O que ele estava sentindo. Então, ó, totalmente desperto e consciente, eu era visível para as 3 gerações presentes ali. E ele diz: o filho falou com os filhos, dizendo: seu avô ficava num terreno vazio e dizia: lembro-me de quando esse terreno era só um terreno vazio, melhor explicado. Então ele pintava uma imagem do seu desejo por este lote, esse terreno, tão vividamente que aqueles que ouviam podiam vê-lo completo diante dos seus olhos. Então, olha o que ele dizia: lembro-me do teu avô, né, contando a história, dizendo que o avô fazia essa técnica do eu me lembro. Então ele olhava um terreno vazio e dizia: eu me lembro quando esse terreno era somente um terreno vazio. E ele fala que a maneira que ele contava a história, a imagem do seu desejo, era vívida, que aqueles que ouviam podiam vê-la completo diante dos seus próprios olhos. Sabe o que quer dizer isso? Quando você está contando uma coisa muito feliz, que te deixou muito feliz para alguém, e as pessoas, sabe, se você chorar, elas choram com você, se você sorrir, elas sorriem com você, elas vivenciam com você aquilo que você está contando, seja coisa ruim ou coisa boa. Então, nesse caso, eles conseguiam ver essa imagem. Mas vocês vão chegar lá na frente, onde eu quero explicar mais detalhado aquilo que vocês vão entenderem. Então, ele diz assim: este é o avô de vocês, no caso, que fez a fortuna da qual estamos desfrutando agora. Olha que interessante, ele estava como se fosse contando a história. Essa é a revelação que Neville ouviu. Então, como se ele tivesse um sonho envolvendo essa história. Este é o avô de vocês que fez a fortuna que estamos desfrutando agora. Então, ele estava falando de um ente que já não pertencia a essa dimensão, mas que fez essa fortuna e deixou. E aí Neville diz: acordei, gravei a experiência, voltei a dormir e sonhei novamente o sonho. Só que desta vez fui o avô. Olha que interessante. Neville teve esse sonho, acordou, sonhou novamente, só que no sonho ele era esse avô que fazia a técnica do eu me lembro no terreno. E ele dizia, eu era o avô, no caso dele, dizendo, falando com os presentes. Eu disse: lembro-me de quando era um terreno vazio. Então eu imaginei o edifício colocando tão vividamente. Então Neville imaginou, no sonho dele contando, imaginou com tanta força, com tanta vontade, que as próprias pedras que moldavam o que ficavam soltas no terreno, começaram a moldar a forma que ele imaginava. Olha o poder de concentração, embora ele estava num sonho, para vocês entenderem. E aí ele diz assim: este princípio pode ser usado de maneira destrutiva ou
construtiva. E talvez aí está o erro que você está cometendo ao fazer a técnica do eu me lembro. Então ele contou toda a história do sonho, né, do avô, das pessoas contando, e agora ele está explicando que ele sonhou também que ele era o avô, e agora ele está explicando que essa técnica, ela pode ser usada tanto de maneira destrutiva quanto de maneira construtiva. E aí ele vai explicar aqui para você entender. Você pode dizer, por exemplo, lembro-me quando este edifício glorioso, e olha para ele agora. Se você disser isso, lembro-me de quando este era um edifício glorioso. E olha para ele agora, ao tomar consciência dos escombros, onde antes estava um edifício glorioso. Então, quando você olha, por exemplo, vamos falar assim, eu acho que algo bem trágico aconteceu, vamos falar dos Estados Unidos, por exemplo, 11 de setembro, né? Quando as pessoas que viveram lá, que conheceram, até sobrevivente, provavelmente eles falem no sentido, lembro-me de que aqui era um edifício lindo e tudo, e eles criam, só que ele está dizendo que lembra que era, agora só ficou os escombros. Então ele está dizendo mais ou menos isso. Aí ele diz assim, ou você pode chegar num lugar, se apoiar nos escombros e dizer, lembro-me de quando tudo isso era um monte de entulhos. E aí você fala isso e imagina o edifício glorioso. Bom, aqui Neville está falando de edifício, de prédios, mas tem muito mais coisas que ele falou nesse dia dessa palestra. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, você pode dizer, lembro-me de quando o meu amigo não tinha nada. E agora ele tem muito. Olha que coisa interessante. Lembro-me de quando meu amigo não tinha nada e agora ele tem muito. Ou lembro-me de quando ele tinha muito e agora ele é tão pobre. Ele está dando os exemplos de como a frase pode ser destrutiva e construtiva. Às vezes você pode conhecer alguém e que perdeu uma fortuna ou que perdeu todos os bens, né? Seja num desastre natural ou seja em aplicações. E se você disser desse jeito, lembro-me de quando essa pessoa ela tinha muito dinheiro e tudo, agora ela ficou pobre. Você está fazendo com que mais pobreza venha para a vida dessa pessoa, se essa pessoa não for uma pessoa que tem um conhecimento sobre a lei da atração. Então, muitas vezes a gente olha para um parente sem querer e diz, nossa, eu lembro quando você era novo. Cara, você era saudável, você era forte. Você está dizendo que ele não é mais saudável e não é mais forte, então tem que tomar muito cuidado. Quando alguém disser para você, nossa, eu lembro que você era mais bonito, você diz, não, você lembra quando eu era feio, porque bonito eu sou agora, eu sou lindo agora. Você brinca, na brincadeira você corrige o que o cara está dizendo, entende? Para o universo não receber, porque quando você recebe, o universo também recebe. E outra, ele diz aqui, ó, você também pode dizer, lembro-me de quando fulano era saudável, o que pode significar que agora ele é doente. Lembro-me de quando fulano de tal era totalmente desconhecido. Isso quer dizer que agora ele é uma pessoa famosa. Então, tudo isso é o que vocês podem aplicar na vida de vocês. Então, por exemplo, você pode olhar e dizer, lembro-me quando eu vivia querendo dinheiro, buscando dinheiro, querendo saúde. Você começa a lembrar daquilo que você deseja, lembrar de que você não precisa desejar mais. Eu lembro-me quando eu vivia desejando dinheiro, hoje eu não preciso mais, eu tenho dinheiro. Entende? Você está assumindo, o universo entende, é mais ou menos isso. Lembro-me de quando eu era pobre, não tinha nada, agora tenho tudo, gratidão. Se você completar com essa frase, você vai entender. No finalzinho a gente vai fazer um exercício, ó, maravilhoso para vocês, ok? Então ele está dizendo agora, todo esse exercício, ele depende inteiramente de como você usa a sua imaginação. Mas a operação do seu poder criativo, ela depende inteiramente de você. Você toma a decisão. E, portanto, você é responsável por seus efeitos no mundo. Caminhando e falando é uma das melhores maneiras. Foi uma maneira que eu consegui mudar uma situação aqui na minha casa. A Pâmela se lembra, né, amor? Eu saí e andei por mais de 15 ou 20 quilômetros, uns 15 quilômetros, eu acho, daqui lá, ou não sei, talvez 10, 15 quilômetros, e eu nem percebi que eu andei tudo isso. E eu fui fazendo um exercício. Então depois a gente vai falar aqui. Olha o que ele vai dizer aqui, vai dar exemplos aqui
do que ele está falando. No capítulo 12 do livro de Números, somos informados: se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me darei, olha que interessante, a conhecer em uma visão e falarei com você em um sonho. Aí ele disse assim: o profeta das Escrituras não é aquele que diz a sua sorte através de uma carta de tarô, de bola de cristal, não. Mas é alguém que ouve a palavra de Deus e a cumpre. E o que é a palavra de Deus? É a sua voz interior que vem de dentro de você. Se você me perguntasse: Neville, você é um profeta? Ou Adam, você é um profeta? Se você perguntar para mim se eu sou um profeta, eu vou dizer para você: sim, eu sou um profeta. Mas como eu disse, não as pessoas que ficam lá com a bola de cristal, não, ou com carta de tarô, não é nada disso, ou folha, ou chá, ou essas coisas, astrologia. Mas eu sou alguém que cumpre as Escrituras. Eu sei, Neville diz, eu sei que sou a figura central das Escrituras chamada o Pai. Eu vim ao mundo para cumprir as Escrituras e não para mudá-la, ou seja, vim para cumprir a lei e não para mudá-la. Eu vim ao mundo para cumprir as Escrituras e compartilhar minhas revelações e minhas experiências com relação ao poder de criar. Cara, a Bíblia já estava nos dizendo que era para fazer. E ele diz: dessa maneira simples, Deus revelou o seu poder de criar. O seu poder de lembrar quando não tenho nada, você pode ficar ciente de estar rodeado de riqueza e se sentir rico, e pode dizer: lembro-me de quando não tinha nada. Essa afirmação, ela não está dizendo, então olha uma coisa que eu tinha achado aqui e não tinha prestado atenção na leitura anterior que eu fiz. Neville está dizendo o seguinte: eu me lembro quando eu não tinha nada. Então quando você está afirmando isso, você não está se referindo a um estado de pobreza ou a outra coisa, você não tinha nada. Você está afirmando que agora você tem tudo. Então isso implica todo tipo de prosperidade, alegria, felicidade, saúde, dinheiro. Então você não precisa dizer: eu me lembro quando eu era pobre. Não, eu me lembro quando eu não tinha nada. Não é? E agora você está vendo que tem tudo. Então ele diz assim: isso não implica num estado de pobreza, que não existia mais para você. Se você disser: eu me lembro quando eu não tinha nada. Então você não precisa declarar o estado, você pode fazer dessa maneira. Ele diz assim: lembro-me de quando eu era um desconhecido. Então, tá vendo? Então, todas aquelas afirmações para fazer pelos outros: me lembro quando fulano era desconhecido. Eu lembro-me de quando eu era um desconhecido. Aí Neville dá um exemplo: eu me lembro quando não conseguia vender nenhum livro. E Neville fala, né, o tanto de livro que Neville vendeu no mundo. Lembro-me de quando não conseguia vender nada do que eu escrevi. Essa é uma afirmação que Neville diz que ele fez por muito. Lembro quando. Aí faz para você: eu me lembro quando. Aí você preenche com os eventos que você quer, os desejos e as realizações. Eu lembro quando. Essas palavras, elas não significam memórias. Dá uma olhada, se você fizer assim, ó, olhar para você agora e falar: eu me lembro quando, e não fala mais nada. Aí você fala: eu me lembro quando. Isso te refere a uma memória. Então você pode: eu me lembro quando não tinha nada. Eu me lembro quando eu não tinha nada. Agora eu sou grato. Acabou você falar só isso, repetir só isso na sua vida, todos os dias. É para um negócio? Você vende imóveis? Eu me lembro quando eu tinha dificuldades para vender imóveis, agora eu quase não suporto tanto cliente, ou seja, está lotado. Eu me lembro quando não vendia nada. Você inclui tudo aquilo que você tem desejo de vender. Eu me lembro quando tinham poucos clientes, agora tem muitos. Então você entende que você pode fazer isso para tudo que você estiver trabalhando. Uma coisa interessante quando ele diz aqui, ó: na primeira visão, ouvi falar da memória. Olha Neville dizendo que são os dois sonhos lá no começo que ele sonhou, acordou, ele gravou o sonho, ele disse e voltou. Na primeira visão, primeiro sonho, ouvi falar da memória. Mas na segunda, experimentei. Quando eu, no caso Neville diz, quando eu, Neville, estava em um terreno baldio, lembrei-me, e ao fazê-lo, uma estrutura fabulosa tomou forma.
É o sonho duplicado, afirmando que estava consumado, que a lei foi estabelecida pelo Senhor, como nos foi dito no capítulo 41 do livro de Gênesis. Digo isso agora, olha que coisa interessante como a Bíblia já diz. Digo isso agora, na esperança de que você se coloque em um clima de eu me lembro de quando e confie em sua memória, porque a memória é a sua maravilhosa imaginação, o único e criativo poder das Escrituras de Deus, que se chama Jesus Cristo. Então, quando as pessoas vivem dizendo por aí, Jesus Cristo está voltando, Neville fala, nunca acredita nisso. Pois Jesus Cristo, na verdade, nunca deixou você. Ele nunca disse, ei, estou aqui sempre com você até os fins do tempo. Ele não disse isso. Então, como você pode procurar que ele retorne? As Escrituras afirmam, olha que interessante, as Escrituras afirmam que Cristo foi levado para o reino dos céus, que está dentro de você, correto? E que ele viverá da mesma maneira que foi levado. Então, se Cristo é o poder criativo de Deus, está em você, ele não pode vir de fora. Então, embora ele pareça invisível. Então, Cristo nunca deixou você, pois você não pode se desapegar da imaginação. Ficou claro? E ele diz, sim, Cristo virá, mas não da maneira que você foi ensinado. Então, agora eu vou explicar o que quer dizer quando diz Cristo virá, a volta do Cristo. Aí vocês vão entender agora. Gente, então é maravilhoso. Como vocês não têm dúvida, está tudo certo para vocês, vocês entenderam bem certinho? Porque agora nós vamos explicar dessa maneira. Cristo virá, mas não é da maneira que você foi ensinado. Não. E ele diz assim, ó, Neville diz, ouça estas palavras do capítulo 8 de João com muita atenção. Se você permanecer na minha palavra, você é meu discípulo e conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Questionando esta afirmação, o povo disse, somos filhos de Abraão e nunca estivemos em escravidão a ninguém. A isso Cristo respondeu, quem comete pecado é escravo do pecado. Mas espera aí que vocês vão entender. Você foi ensinado a pensar ou acreditar que pecar é quando alguém faz algo errado, vai contra os ensinamentos dos líderes religiosos, contra Deus e tudo isso, né? Mas Neville diz assim, ó, eu digo que você está pecando quando perde a sua marca na vida a não se mexer. Quando você não tem atitude, quando você não se mexe, não sai do lugar, quando você fica dando uma de vítima ali, acumulando vitimismo, ou seja, quando você está na merda, sentindo o fedor da merda, mas acostumado com o calor, com o quentinho dessa merda, é nisso que você está pecando e não da maneira que fomos ensinados. Então Neville diz isso. E nessa palestra ele diz, se hoje à noite você se encontrar em um estado que você não deseja mais que esse estado se expresse, aprenda a entrar no estado desejado. E como que você entra no estado desejado? O que é o estado desejado? É você fazer a técnica do eu me lembro até criar um sentimento. Ele diz assim, no começo da criação, o Espírito de Deus, ou seja, seu poder criativo, chamado Cristo, se moveu sobre a face do abismo. Agora, o movimento não pode ser detectado, salvo pela mudança de posição em relação ao outro objeto. A menos que haja uma referência fixa
da qual um objeto se mova. Nenhum movimento será exibido. Vamos usar um exemplo de homem fraco e doente como nossa referência fixa. E olhando em nossa mente, ver um homem forte e saudável e dizer: lembro-me de quando ele estava fraco e doente, mas olha para ele agora, cheio de saúde, que alegria. Faz isso aí. Aí ele diz, e ele fala isso para as pessoas fazerem durante a palestra, né? Você vê um cara saudável e diz, aí ele diz, faça isso. E você mudou em relação a esse homem. Então você conseguiu, se mexeu e teve uma mudança. Agora olhe-se no espelho e ouse ver saúde e felicidade radiantes, refletidas de volta para você. Então diga dentro de si, lembro-me de quando o meu reflexo era diferente nesse espelho. Eu me lembro de quando o meu reflexo nesse espelho era totalmente diferente. E começa a se arrumar e dizer, agora está mais bonito, estou melhor. E começa assim a se olhar no espelho. O espelho é um dos objetos que ele reflete tanta energia, porque ele reflete você fisicamente também, mas imagina a reflexão de energia que tem num espelho. Então você pode fazer isso, você pode fazer. E Neville diz, persista em ver sua nova imagem refletida e você ressuscitará esse estado. Sua imagem, seu conceito de você mesmo ou de outra pessoa está em sua maravilhosa imaginação humana, que é Cristo. E Cristo é o único Deus. Deus, o Pai, e Cristo, o seu poder criativo, são o mesmo ser. Portanto, ele nunca deixou você. Então, muita gente diz, o Cristo está voltando. De onde? Eu falo. Quando alguém fala para mim, Cristo está voltando, eu falo, de onde? Porque ele vive em mim desde quando eu estou aqui. Ele nunca saiu daqui. E aí as pessoas ficam sem saber o que dizer. Então, olha que coisa interessante. Ó, eu vou falar para vocês, depois de tantas perguntas, quero que vocês prestem bem atenção. Como se Neville estivesse falando com vocês. Porque ele deixou essa mensagem. E eu quero que vocês ouçam um pouquinho dessa palavra dele. Hoje à noite, independentemente dos seus sonhos serem bonitos ou horríveis, você os conhece. Porque Cristo nunca deixou você. E quando você acordar de manhã, Cristo, sua imaginação, vai acordar com você. Ou você consegue se lembrar dos seus sonhos, ou você não consegue se lembrar. A imaginação humana é o Deus que o mundo honra, como deveria. Pois a sua imaginação, ou melhor, a imaginação, é o poder criativo do mundo. Aprenda a controlar sua maravilhosa imaginação e descobrirá que todo o vasto mundo é você mesmo. Aprenda a controlar sua maravilhosa imaginação. E você vai descobrir que todo o vasto mundo é você mesmo, talvez expulso, porque você se expulsa do seu próprio mundo. Aceite o que lhe disse essa noite. Leve a sério e coloque a prova extrema nesse mundo físico. Neville dizia, nesse mundo de César. Não há limite para o seu poder criativo. Simplesmente mantenha a sua nova crença e diga a si mesmo, lembro-me de quando, e aí você vê aquilo que você quer dizer. Veja o que você quer ver com seus olhos da sua mente, em vez de dizer que está do lado de fora. Presta bem atenção. Eu peço a todos vocês que usem o seu poder de maneira amorosa, pois pode ser usado sem amor com os mesmos resultados. É possível
pegar um negócio que pertence a outro e derrubá-lo. Isso é feito muitas vezes sem querer, mas o efeito é o mesmo. Comece agora a lembrar quando seu amigo estava bem, imaginando que ele é saudável. Lembre-se talvez de quando sua filha era solteira, imaginando que ela é casada. Passe a vida se lembrando quando você nunca ouviu as pessoas dizerem quem ele pensa que é. Você já ouviu isso? Lembro-me de quando ele não tinha nada, não era ninguém. Agora você pode ter ouvido um pouco de ciúme em seu tom. E isso é bom, porque a inveja acrescenta fogo à afirmação, desde que seja uma inveja positiva. O que faz com que uma pessoa mencionada tenha mais e mais e mais, e ele pode nunca saber quem causou seu sucesso. Mas isso foi feito por um ato de lembrança com intensidade. Não deixe ninguém lhe dizer Jesus está voltando. Pois repito mais uma vez, ele nunca deixou você. Em você, com sua maravilhosa imaginação humana, Cristo é crucificado em tudo e eventualmente despertará em tudo, quando ele nos reunir em si mesmo, em seu corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Neville deixa essa mensagem tão interessante, e se vocês refletirem, eu não preciso nem explicar o que essa mensagem quer dizer. E tem mais aqui. Ele diz assim: agora alguns de vocês estão tendo problemas físicos e emocionais. Como eu disse, um amigo hoje à noite, ninguém nunca lhe prometeu que seria fácil trazer o presente para esse mundo. Então, não espere. Haverá problemas horríveis, mas tenha bom ânimo, pois nos é dito no capítulo 16 de João, quando uma mulher está de parto, ou seja, dando à luz, ela sofre. Mas quando a criança nasce, esquece tudo por causa da alegria que a criança traz, por causa do sentimento de ser mãe. Você está destinado a conhecer essa alegria, pois a criança que nasce em você é Cristo, o poder criador de Deus. Ou seja, o seu desejo. Então, não esqueça o que eu, Neville, lhes disse essa noite. Veio a mim das profundezas da minha alma e da minha mente, que é Deus Pai. É quem fala com você por dentro. E quando ele aparece, você o conhecerá, pois será exatamente como ele. E à medida que ele se eleva em você, todas as impossibilidades se dissolvem. À medida que você percebe que tudo está entrando no seu mundo por dentro, quando você retornar à fonte, à causa de toda a vida, você saberá que você e eu, Neville ou Adam, somos um só. Você saberá porque existe apenas um pai e um filho. E quando meu filho te chamar de pai, a memória será sua e você saberá a verdade do que eu digo agora. Que eu estou em meu pai e meu pai está em mim. E eu estou em você e você está em mim. Pois estamos um com o todo. E assim, Neville encerra essa palestra dele. Linda demais essa mensagem que ele deixa no final. E eu separei exatamente essa melhor parte aqui para dizer para vocês o quanto é linda esta mensagem de Neville Goddard. Ok? Então, eu quero agradecer cada um de vocês que fazem de mim um cara feliz. Beijo, galera. Tchau, eu sou o Ru. Tchau, galera.